de fazer alguma coisa em prol dos outros. Lá em 2 Coríntios, eu falei 1 Coríntios, né? Lá em 2 Coríntios, a gente estudou a preguiça como uma tristeza, ou resultado de uma tristeza da alma, ou da ausência da alegria em Deus. A gente viu lá em 2 Coríntios 2 tipos de tristeza, certo? Lá em 2, eu acho que a Vani gaseou esse dia. Lá em 2 Coríntios, gaseou, Vani? Eu estou dizendo para todo mundo aqui na internet. Tem 1.000 pessoas assistindo aqui. Tem 2 só. Nós aprendemos em 2 Coríntios 2 tipos de tristeza, né? Quais são esses 2 tipos de tristeza? Tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. E tristeza segundo o mundo, que produz morte. Certo? Vamos lá. Agora nós vamos olhar a preguiça a partir do fato dela ser merecedora de castigo. Então, a relação entre a preguiça e castigo. Certo? Neste domingo e no domingo próximo, nós vamos estudar sobre isso. Nós não podemos concluir uma série de estudos sobre a preguiça sem falar dos piores resultados que ela pode produzir. A preguiça, ela traz resultados catastróficos, terríveis na vida dos que vivem preguiçosamente. E a gente vai perceber isso numa parábola. Nós vamos numa parábola lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 e versículo 30. Mateus 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14, conhecida como parábola dos talentos. Poderia também ser chamada de parábola dos dinheiros, dos negócios. Porque talento aqui não é um dom, né? Não é. Você sabe que a origem da palavra talento aqui vem daí, talvez. Dinheiro, moeda, né, Olívia? Eu estava brincando. As que eu já contei para vocês, teve uma época que a Olívia, ela puxou um pouco do sotaque lá de Fortaleza, devido a algumas influências. Passou poucos dias, ela pegou o sotaque de alguém. Mas aí ela falando, às vezes eu falo assim também, né? Muitas vezes. Então, dinheiro, né? E bem dinheiro. Ela disse, Olívia, não é dinheiro, é dinheiro. Eu brincando com ela. Aí ela, dinheiro. Dinheiro, Olívia, dinheiro. Aí ela, moeda. Pronto. Resolveu o assunto. É inteligente. Isso aí foi. Ela tinha 4 anos quando ela fez isso. É muito esperto. Ele me pegou, né? Pronto, resolveu. Moeda. Moeda não tem sotaque. Então, parábola dos talentos. Deixa eu perguntar aqui para os irmãos: o que é uma parábola? Ok, falou parábola aí 3 vezes. Mas parábola é isso. É uma parábola. Não, eu estou brincando. Mas parábola é uma história utilizada na época, né? Não necessariamente por Jesus, mas porque parábola eram histórias contadas na época, né? Para ilustrar, para comparar, para usar de linguagem metafórica sobre assuntos concernentes ao reino de Deus, certo? Então, as parábolas de Jesus, por exemplo, eram utilizadas para ilustrar, para comparar, como o irmão falou, a vida, assuntos corriqueiros, assuntos do dia a dia, com o reino de Deus. Então você vai ver Jesus dizendo, olha, o reino de Deus é como... Diz aí, um aí.
como um grão de mostarda, né? Uma semente, um grãozinho de mostarda. Bem. Aí, o reino de Deus é como um homem que foi semear, né? Então, tudo isso aí são parábolas utilizadas para ilustrar o reino de Deus. E aí nós temos a parábola dos talentos. E é, mais uma vez, utilizada por Jesus para ilustrar com o reino de Deus. Certo? Acho que no livro de Mateus, se eu não estiver enganado, o livro de Mateus é o que mais registra as parábolas de Jesus. Outros livros vão registrar também, mas se não me fale a memória aqui, que não está lá das melhores, o livro de Mateus é o que mais registra as parábolas de Jesus. Então vale muito a pena você ler as parábolas. Muitas vezes eram contadas para só aqueles que seguiam a Jesus entender. Os outros já não tinham a disposição para ouvir e entender, e ainda assim não foram feitas para eles mesmo. Uma profecia de Isaías dizia isso. E do Salmo, né? Aí vamos lá. Mateus 25, 14 diz assim: Pois. Permita-me, só um contexto aqui, ó. Capítulo 25, versículo 1, ele diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então aqui nós temos a parábola das 10 virgens. Estão lembrados dessa parábola? Pronto. Aí no versículo 14, a segunda ilustração. O reino de Deus é semelhante. Aí ele vai dizer: Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Eita. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Pelo menos eu estou devolvendo o que é do Senhor. Aqui estamos aqui, ó. Um dólar. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao meu voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, meus irmãos, uma parábola de Jesus, mais uma, para ilustrar o reino de Deus. E os versículos seguintes, versículo 31 a 46, você vai perceber aí Jesus falando sobre aquele dia, quando vier o Filho do Homem para julgar as nações, julgar as pessoas, aqueles que ele vai jogar fora, no ambiente de choro e ranger de dentes. Então aqui, claramente, uma parábola utilizada por Jesus para ilustrar a realidade
da vida no reino de Deus. Ok? Então, quem cresceu na igreja... Opa! Pode ser também, né? Só que no sentido que ele quer ilustrar, se nós formos fiéis aos... E eu acho que eu vou falar sobre isso, eu não sei, mas se nós formos fiéis ao Senhor com aquilo que Ele nos dá, nós vamos usufruir muito mais no reino dele. Entendeu? Vamos lá. Então, quem cresceu na igreja tem uma certa familiaridade com esse texto aqui. Acho que a maioria de nós aqui temos familiaridade com esse texto. Quando nós somos crianças, ao ler um texto como esse, é até mais fácil de entender o castigo aqui, certo? Como parte de uma moral da história. Só que agora, com a nossa, entre aspas, maturidade, a ideia de que alguém deva sofrer as consequências dos seus atos parece um pouco cruel. Quando se fala em punição, em castigo, hoje em dia, parece algo muito forte, muito cruel. E quando se fala de Deus punir, castigar pessoas, a gente tem a imagem de um Deus muito cruel. Que amor é esse que pune as pessoas, né? Que amor é esse da igreja que disciplina as pessoas, né? Mas até que ponto nós crescemos hoje educados intencionalmente para rejeitar o conceito de castigo? Parece que, de alguma forma, nós somos mal influenciados pela cultura, pela sociedade, pelo espírito da nossa época, a não aceitar essa ideia de castigo, de punição. E se você observar na própria sociedade, há uma certa negação ou um certo repúdio ao desejo por justiça, por punições mais severas, por exemplo, no Código Penal. Então, se você fala, por exemplo, em prisão perpétua, aqui no Brasil, por exemplo, isso é algo muito, muito forte. E as pessoas que falam do amor, né? Geralmente o pessoal daquele outro lado, do lado L, né, do disco, são contra essa ideia do castigo, dessa punição mais severa. Olha, o estuprador ele tem que ser ele tem que ser castigado assim, de uma forma bem, bem intensa. E as pessoas, não, mas cadê o amor? Isso é muito ódio, mais amor, por favor. Então, a nossa sociedade, de alguma forma, tem moldado muito do pensamento das pessoas, no geral, acerca dessa ideia de castigo e punição. Então, você tem leis contra castigo de criança, castigo físico, né, de criança ou de filhos. As pessoas não falam mais em castigo para crianças, né? Os educadores falam em cantinho da disciplina ou cantinho da reflexão. E a criança vai ficar fazendo o quê no cantinho da reflexão? Ela vai refletir o quê? Uma criança de 5 anos que não entende, que entende de fazer as coisas erradas, mas muitas vezes não entende do porquê, né? Então, a ideia de castigo, punição, se tornou algo muito ofensivo. E ao ler um texto como esse, a gente, em nossa sociedade, a gente acaba ficando meio, minha palavra, meio embasbacado pelo fato de Deus punir pessoas por simplesmente não fazerem nada. Deus vai punir pessoas que simplesmente não fizeram nada. E esse é o problema. Não fazer nada. E estou me referindo àquele homem que recebeu um talento e ainda botou culpa. Você percebeu, né? Botou a culpa na vítima, né?
Ainda botou a culpa no seu senhor, de acordo com ele, com as características do seu, a personalidade do seu senhor é muito severa, é uma pessoa muito sisuda, circunspecta. Então, for falar com, se eu for negociar isso aqui e não der muito certo, o meu senhor vai me punir de alguma forma. Então ele decidiu não fazer nada e guardar o talento. A gente aprende aqui, meus irmãos, e parece que eu não vou conseguir nem começar aqui. Mas vamos lá. A gente aprende aqui, começa aprendendo aqui, que esperar também é trabalhar. Certo? Já citei um trecho de uma música, né? Do Palavra Antiga, e dizia, e a música diz: esperar é sempre caminhar. Então, esperar não é em cruzar os braços e sentar ou deitar na rede, mas esperar é caminhar, é trabalhar. Então, essa parábola, ela tem um paralelo na parábola dos 10 servos, lá em Lucas 19, 11 a 27. Você tem a parábola dos 10 servos. E essa parábola dos 10 servos é muito parecida com essa parábola aqui dos talentos. Aqui no capítulo 25, no versículo 1 ao versículo 13, nós temos também a parábola das 10 virgens, que todas, vocês lembram, né, precisavam cuidar de suas lamparinas, né? Até a chegada do noivo. E havia quem não estivesse pronta para receber o noivo. E justamente ilustrando a chegada do dia do Senhor, né? Quando o Filho do Homem vier. Nós devemos estar preparados. Então, veja, em todas essas parábolas, essas que eu citei, a parábola dos servos, 10 servos, a parábola das 10 virgens e essa parábola dos talentos, todas elas ilustram a verdade, aliás, todas elas ilustram um elemento muito importante da espera. Todas elas falam da espera. Então, o senhor da parábola aqui deu talento, 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. E de acordo com a capacidade de cada um de administrar isso. Parece que ele deu 1 para aquele, não estava muito confiando nele, né? Não, mas não é esse o ponto. Já não estava confiando muito. Esse aqui vai me deixar na mão, vou dar só 1. Mas, enfim, esse não é o ponto. Pensei nisso agora, de repente, pode ser. Mas ele entrega esses talentos, esse dinheiro, né? Talento aqui significa um dinheiro. Nós não temos a quantidade exata. E aquele senhor sai. E há um elemento aqui de espera, até aquele senhor voltar. A parábola das 10 virgens, há um elemento de espera, até o noivo vir, chegar. A parábola dos servos também, dos 10 servos. O senhor sai e volta para ver como foi administrado os seus bens. Então, existe um elemento de espera. E há uma soma importante aqui, de espera e trabalho. Então, na parábola das virgens, elas deveriam trabalhar para estarem prontas para receber o noivo. Ter as suas lâmpadas acesas para receber o noivo. A parábola dos servos, administrar os recursos até o Senhor voltar e encontrar as suas administrações bem regidas. Aqui também. Na fé cristã, irmãos, nós costumamos ver a espera como algo passivo e o trabalho como algo ativo. Muitas vezes nós não conseguimos conciliar esperar e trabalhar, certo? Só que a Bíblia nos mostra que a espera não é algo puramente passiva. A espera é algo também ativo. Enquanto nós esperamos, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo alguma coisa. Por isso que quando a gente fala, olha, Jesus vai vir, e até lá nós devemos continuar trabalhando, nos esforçando. Eu volto a usar esse exemplo, em 1 Tessalonicenses, essa era uma das preocupações do apóstolo Paulo. Havia pessoas preguiçosas na igreja, em 1 Tessalonicenses, ociosas. Lá no finalzinho, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
lá no final ele vai dizer o seguinte para a igreja: exortem os insubmissos. Os insubmissos lá são os preguiçosos da igreja, que não queriam trabalhar. Eles entendiam o seguinte: Jesus vai voltar. Então o que é que eu tenho que fazer? Esperar. E eles achavam que Jesus ia voltar logo, assim como nós achamos que Jesus vai voltar logo. Essa é a nossa expectativa, sempre. Jesus volta logo. Só que eles estavam esperando Jesus voltar como? Preguiçosamente, sem fazer nada, sem trabalhar. Por isso que Paulo diz para eles: olha, não quiser trabalhar aqui, não coma. Cada um cuide do que é seu, trabalhe com as próprias mãos e deixe de dar trabalho aos outros. Em outras palavras. Ô, irmão. E a questão da capacidade realmente é aquele que ele sabia que ele era capaz de trabalhar só com, mas na verdade. Nem com isso ele foi capaz. Segundo a capacidade de cada um. Ele sabia quem era que poderia fazer, e esse nem é capaz dele, né? Porque quando a primeira vez que eu vi, eu disse: não é para ter guardado mesmo, entregou e devolveu. Mas não é para você, né? E Deus vai cobrar de acordo com a capacidade de cada um, né? De administrar aquilo que ele deu. Na fé cristã, a espera dá a mão ao trabalho. Os versículos 14 e 15, nós temos aqui o homem, o patrão, que distribui entre 3 empregados quantias diferentes, talentos, né? Dinheiro, no modo geral, e as quantias aí de acordo com a capacidade de cada um. E aqui eu vou só dizer essas lições aqui, eu vou parar aqui. Mas aqui nós já podemos perceber 5... Aliás, aqui nós já podemos perceber a ligação da parábola com a nossa vida cristã em 5 passos. Isso aqui ilustra 5 passos da nossa caminhada cristã. Certo? Primeiro, Cristo é o mestre e nós os servos. Então, isso é a primeira coisa que a gente já percebe aqui nesse texto, que Jesus quer que nós entendamos. Cristo é o mestre e nós somos os seus servos. Segundo, todos os servos de Cristo todos os servos de Cristo recebem dele coisas com base nas quais devem trabalhar. Mesmo que as recebam em proporções distintas. Todos nós recebemos do Senhor Jesus coisas com as quais nós devemos trabalhar. Todos nós. Certo? Podemos pensar em nossa família, podemos pensar em nossos próprios recursos mesmo, nosso dinheiro, em nosso tempo, nosso trabalho. Várias coisas da vida são coisas que Deus nos dá para nós administrarmos. E cada um segundo a sua capacidade. Deus dá a cada um conforme a sua capacidade. Então, todos nós, como servos de Cristo, recebemos coisas pelas quais nós devemos servir e trabalhar para Cristo. Terceira, o que nós recebemos de Cristo é o que nós devemos trabalhar para Ele. O que nós recebemos de Cristo é o que nós devemos trabalhar para Ele. Certo? Administrar para Ele. Seja o que for. Nós administramos para o Senhor. Nós afirmamos várias vezes. Deus nos dá os recursos financeiros para administrarmos. Mas os nossos recursos financeiros não é nossos de fato. É de Deus. Nosso tempo é para nós administrarmos, para conduzirmos de forma sábia o nosso tempo. Mas ele não é nosso tempo. É de Deus. 24 horas de Deus. E várias outras situações da vida. Quarto,
Embora sejamos os detentores de coisas dadas por Deus, por Cristo, essas coisas pertencem, em último grau, a Ele. Acabei de dizer, né? Nós administramos essas coisas, mas elas são de Cristo. Elas são de Deus, não nossas. Administro a minha família, conduzo a minha família, mas a minha família é de Deus. Eu conduzo o meu salário, administro, cuido da mordomia dos meus recursos financeiros, mas ele é de Deus. Todo. E isso fica claro, e a gente reconhece isso quando a gente dá o dízimo, por exemplo. A gente reconhece, isso aqui não é meu. Eu estou aqui dando a Deus para lembrar disso, que o que eu tenho não é meu. Né? E só um parêntese aqui, né? Isso não adianta, às vezes, a gente querer mostrar para as pessoas que dá o dízimo. Chega aqui no envelope e coloca R$2, por exemplo. Eu não olho aqui, certo? E se acontece isso aqui, pronto. Assuma que Deus está falando com você, certo? Eita, Deus está falando claramente comigo. Pronto, ótimo. Certo? Agora rasgue as vestes e se arrependa. Mas não adianta, para mostrar para as pessoas que você é um dizimista, por exemplo, chegar aqui na frente e colocar R$2, só para as pessoas verem que você está lá dando dízimo, né? Vai lá, coloca R$2, uma moeda, coloca. Que dízimo não é isso? Certo? Dízimo de 1.000 é 100, por exemplo. Dízimo de 900 é 90. Dízimo de 1.500 é 150. Dízimo de 2.000, 200. Ah, pastor, mas não vou dar 2.000, não. Muito. O problema é seu, né? Não é não? Mas todos nós, de alguma forma, devemos administrar bem os nossos recursos e reconhecer aquilo que vem de Deus. E, ó, daqui a pouco eu abro para perguntas. Mas, embora nós sejamos os detentores das coisas que Deus nos dá, essas coisas pertencem, em último grau, a Ele, a Cristo. É dele. Eu só administro. Sabiamente. Cuidadosamente. Em quinto, o quarto, embora nós sejamos os detentores de coisas dadas por Deus, essas coisas pertencem, em último grau, a Ele. Em outras palavras, o que nós temos para administrar não é nosso, é de Deus. Certo? Em quinto lugar, assim como o homem da parábola, ao partir para uma grande viagem, muniu seus servos para suas atribuições, Cristo foi aos céus, deixando à igreja a capacidade de trabalhar. Realidade que se estabelece a partir da esperança do Espírito Santo enviado por Cristo. Ou seja, repetindo, em outras palavras, assim como o Senhor Jesus, assim como o homem da parábola que viajou, né, e deixou os seus servos com atribuições, com negócios, com administrações, Jesus Cristo foi ao céu. E ele não deixou a igreja para viver preguiçosamente, só esperando ele vir, não. Ele deu à igreja algumas atribuições. Ele deu à igreja alguns serviços, algumas obras inacabadas para a igreja conduzir. E a igreja deve trabalhar até a volta dele. Para que quando Jesus vier, ele nos encontre assim, trabalhando, negociando, cuidando dos negócios do Pai. Certo? Então, a partir do Espírito Santo, nós temos essa capacidade, que o Espírito Santo é que nos conduz a realizar a obra do Senhor. E quando ele vier, ele quer nos encontrar assim, com trabalho em mãos, com as mãos sujas de trabalho, com calos, por ter servido ao Senhor. Certo? Semana que vem eu vou tocar nesse ponto aqui, ó. Ponto importante que semana que vem a gente vai falar, que é fazer negócios não é pecado. Certo? Então, o que tinha 5 talentos, o que tinha 2 talentos, negociaram. E eles foram elogiados.
Isso aqui é só um princípio para entender o seguinte: pessoas que fazem negócios não são pessoas ruins. Empresário, doutor Marcelo aqui, empresário. Empresários, donos de supermercados, que são empresários, enfim, gerentes, não são pessoas ruins, por serem o que são, certo? Aí se for uma questão de caráter, aí pronto. Não há ninguém. Mas cada um, mas não é porque são pessoas que fazem negócios que são ruins. Por que isso é importante? Em nossa época tem isso também. Uma ideologia política ensina uma separação, né? É uma luta, né? De classe. Pobres, ricos. Operários, burgueses. É isso? E é quase que pecado ser rico. É errado, moralmente. Ah, você não pode ser rico, isso é um absurdo. Enquanto tem pessoas pobres. Ah, é muito errado. Acho muito errado. Por exemplo, você pode discutir, por exemplo, Neymar ganhar 3 milhões, 13 milhões por mês, né? Você pode dizer, acho muito errado, mas não vai do nosso bolso. Né? Só a questão dos empresários, enfim. Tem gente que ganha dinheiro aí e investe nisso aí. Você pode questionar o seguinte, mas como é que uma pessoa investe nisso? Aí tudo bem. Mas parece que é pecado. Tem gente, por causa da ideologia, que parou de torcer para o time de futebol porque um jogador é milionário. Eu teria que deixar de gostar do meu time. Mas jogadores milionários. Né? Às vezes jogador que não ganha, que não joga nada. Não joga nada. Milionário. Né? Aí a inveja mata. A inveja. Como é? Torcedor do Fluminense. O Alessandro gostou. Aí, assim, não é errado ser rico. Certo? Fazer negócios. Ganhar dinheiro. É errado subornar, através de suborno. É errado quando isso é feito contra as leis de Deus. É errado enriquecer como os políticos enriquecem, né? Em cima da pobreza das pessoas, da população. Quando deveria ser investido, eles pegam para eles. Certo? Mas fazer negócio não é pecado. Semana que vem a gente vai tocar nesse ponto e relacionando aí com algumas lições sobre a preguiça. Ok?